Elon Musk versus ministro Alexandre de Moraes. É o assunto que mais se fala no momento. Quais são as questões que envolvem a decisão do ministro Alexandre de Moraes com relação a incluir o bilionário naturalizado norte-americano Elon Musk, dono da X, antiga rede do Twitter, e vários outros projetos ali visionários, né, com relação à robótica, exploração espacial, enfim. Elon Musk é, sem sombra de dúvida, um dos nomes da atualidade que mais trazem novidades na humanidade. Inclusive, alimenta algumas teorias da conspiração a respeito dele, né, com relação ao meio religioso, mas nós não vamos entrar nesse assunto. O fato que é, como que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um dos personagens mais polêmicos da atualidade, uma das pessoas mais controversas, tanto no meio jurídico como diante da sociedade atualmente, acabou por desafiar, claro, não deixa de ser um desafio, o bilionário Elon Musk, incluindo ele na investigação a respeito da quebra do sigilo, a suposta manipulação nas eleições de 2022, eleições presidenciais, onde teria favorecido, ainda que indiretamente, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Para quem não sabe o que está acontecendo, o Twitter foi suspenso por ordem do ministro Alexandre de Moraes para que pudesse ter acesso aqui no Brasil. Muito embora seja uma rede internacional, para que possa existir, para que possa ser utilizado, para que possa ser acessado dentro do Brasil, essas redes devem se submeter às normas internas, ao direito brasileiro. Então, por conta disso, o Alexandre de Moraes determinou que o Twitter, que estaria violando algumas normas, como por exemplo, permitir veiculação de falsas notícias. Quando isso aconteceu, o Elon Musk fez um pronunciamento dizendo que ele tinha, através do Twitter, acesso a informações relacionadas ao ministro Alexandre de Moraes durante as eleições de 2022, que teria favorecido o candidato Luiz Inácio Lula da Silva em detrimento de Jair Messias Bolsonaro. Uma das condutas, por exemplo, seria que o ministro teria acesso às questões, às propagandas eleitorais, aos fatores que favoreceriam a imagem do candidato Bolsonaro, teria determinado que aquelas propagandas fossem tiradas do ar. Não sei se você se lembra, mas uma delas foi aquela na qual a pessoa da primeira-dama, Michele Bolsonaro, fez um pronunciamento na época, falando sobre questões relacionadas ao governo, e como ela não era candidata, foi tirado do ar. O que, de um primeiro olhar, num primeiro momento, não se justifica, porque de fato não haveria nenhum problema, né? Mas a verdade é que enquanto o candidato Bolsonaro, candidato à reeleição, pois já era presidente, sempre foi polêmico, controverso, a figura da Michele Bolsonaro trazia aquela figura de equilíbrio, uma mulher admirada, tanto pela ala feminina, como também pelos eleitores de um modo geral. Então, por conta disso, teria o ministro determinado que essa propaganda fosse tirada do ar, e isso, obviamente, teria enfraquecido os programas, o conhecimento dos programas feitos do governo Jair Bolsonaro. A pergunta é, tem fundamento jurídico Alexandre de Moraes determinar que fosse incluído no inquérito que investiga essas informações falsas através do Twitter, do X, ou é um abuso? O ministro Alexandre de Moraes sustenta que se trata de uma questão relacionada à soberania nacional. Soberania é um dos princípios basilares da nossa República Federativa do Brasil, está descrito na Constituição Federal, e com isso nós temos uma blindagem, digamos assim, com relação aos estados estrangeiros. Então, a ideia seria de que o Elon Musk, a partir do momento que ele invade essas informações e veicula e afirma que sabe de coisas através da rede que, apesar de internacional, opera no Brasil, o Alexandre de Moraes teria ali uma fundamentação idônea para incluir Elon Musk na investigação, no inquérito. A pergunta é, o Alexandre de Moraes está certo ou o Elon Musk está correto? É um assunto muito delicado, mas eu quero que você preste bem atenção. De fato, o Brasil deve zelar pela soberania nacional. E soberania nacional é um assunto profundo, diz respeito ao limite dos investimentos de capitais estrangeiros, da cultura do modo geral,
de influência no Estado Democrático de Direito por países estrangeiros e assim por diante. Porém, nós não podemos esquecer que o Brasil é signatário, ou seja, ele assinou tratados internacionais que obrigam o Brasil diante da comunidade internacional. Isso não fere a soberania, ou seja, quando você assina tratado internacional, não pode haver um tratado internacional que venha ferir a soberania nacional. Não tem sentido, não tem validade. Porém, a informação que o Elon Musk está trazendo é de que ele teria provas de que o Estado Democrático de Direito estaria sendo manipulado. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes é um dos ministros que mais levanta a bandeira, especialmente depois da ocorrência do 8 de janeiro de 2023, com a invasão dos prédios dos três poderes, especialmente do prédio do Supremo Tribunal Federal, com a destruição e com aquelas centenas de pessoas presas, condenadas a penas altíssimas, porque elas teriam intentado de forma violenta contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, não teriam aceitado o resultado das urnas. Já fizemos um vídeo sobre isso no canal. Se você quiser e puder, eu recomendo que você volte alguns vídeos atrás. Nós fizemos um vídeo explicando exatamente sobre isso, sobre a prisão dos patriotas e esse tipo penal que lhes é imputado. O Alexandre de Moraes, que levanta tanto essa bandeira, segundo Elon Musk, teria ele mesmo, na qualidade de ministro da Suprema Corte do Judiciário brasileiro, manipulado o processo eleitoral. Ora, se o Estado Democrático de Direito, ele constitui a República Federativa do Brasil, se não existe Brasil sem Estado Democrático de Direito que se consolida com a votação, com o sufrágio universal, com o poder do povo, todo o poder emana do povo, que elege os seus representantes através de voto. Ora, é assim que o Estado Democrático de Direito se mantém? Manipular as regras do jogo, entende? Então, é uma situação mais delicada do que você possa imaginar, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvidas que, diante dessa circunstância, haveria sim, em tese, eu quero deixar bem claro isso, em tese, nós não sabemos como isso vai se desenrolar, mas entenda, de fato existe a questão da soberania nacional, sim, mas de outro lado, nós temos ali que o Brasil não está isolado no planeta, ele está sim ligado a uma cooperação internacional, ao afastamento dos estados totalitários. Uma das justificativas, das quais eu não concordo, das quais eu não acredito, mas independente disso, esse ano de 2024 se completa 60 anos do golpe militar. Foi um golpe. O jeito pelo qual, a maneira pelo qual os militares tomaram o poder, e sob qual justificativa? De que o Brasil estaria sob risco de uma dominação comunista e tudo mais. É comprovado que houve uma influência, um apoio norte-americano, foi um golpe, foi uma tomada de poder dos militares totalmente franqueada pelo governo norte-americano, pelos Estados Unidos da América. Isso daí os livros trazem, isso daí os documentários trazem, isso daí a história escreveu. Bom, se até isso se justifica que nós ficamos no Brasil 21 anos sob esse regime militar, com direitos e garantias fundamentais totalmente deixados de lado, desrespeitados, como que agora, depois de todos esses anos, o Brasil, perante a comunidade internacional, pode dizer, não, soberania nossa aqui, ninguém tem que falar nada. Não é bem assim. Não é bem assim, porque se ficar realmente comprovado que o ministro Alexandre de Moraes, segundo Elon Musk, quero deixar claro isso, teria manipulado, usando de seu poder enquanto ministro do STF, as eleições para favorecer um candidato, então o assunto vai mudar. Veja, nós vamos falar no próximo vídeo sobre a possibilidade, que muito se fala, do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Pergunto, é possível? Tem como fazer o impeachment do ministro da Suprema Corte? Se sim, quais são as motivações? Não perca. Fica ligado, o próximo vídeo vai ser sobre isso, para você saber os assuntos de uma forma cronológica, um linkando com o outro. Por isso que eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você receber os vídeos novos, né? Sempre que entrar vídeo novo vai apitar para você ali, para você compartilhar com os amigos, para você dar um like, dar um joinha, acionar o joinha ali, para que o YouTube entenda que você está gostando do vídeo e ele comece a entregar para mais pessoas, tá certo? Ficamos por aqui, grande abraço, valeu!